Está no ar mais um episódio de O Cérebro Pode, o seu podcast de mentes brilhantes. Eu sou a Jax Ciossi, sou apresentadora, e você? Eu sou o Luiz, neurocientista. E apresentador agora? E apresento toda essa função maravilhosa aprendendo com você. Você tá dando aula, esquece. E hoje, cara, temos um convidado aqui que eu conheço há muito tempo. É o meu cara preferido no mundo. Desde o zigoto, desde muito antes de muita coisa. Você saiu dele. E eu sou muito fã desse cara, porque ele é um dos melhores que há nessa cidade. Meu querido pai, cara. Dr. Valvetti. Veterinário, especialista em ortopedia, salva muitas vidinhas. Esse é o cara. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra Val, estar aqui. eu vou chamar de Val já. Poder conversar um pouquinho Tá com em família, vocês. tá em família. Tá em casa. Se quiser fazer seu Procon, pode vir reclamar lá. Né? É isso. Vamos lá. É. Vamos explorar essa mente, entrar no mundo dos pets. Agora eu quero tudo. Esse cara, ele tem uma super bagagem, uma super história, que eu falei muito, né, pra você, sobre o quanto eu gostaria de trazer meu pai aqui pra dividir várias coisas, tanto sobre o universo pet, quanto sobre o universo de empreendedorismo e sobre se reinventar. Porque aqui, esse é o lugar, né, onde a gente desvenda mentes brilhantes. E se você está aqui, por favor, já assine nosso canal, deixa seu like. Se tiver dúvida sobre algum tema, por favor, deixa nos comentários que Dr. Valvetti vai responder a todas. Será que eu chamo meu de pai? Vou chamar, né? Pode, pai. Claro. Que delícia. Que delícia, cara. Nunca pensei em entrevistar meu pai. Tudo nessa vida. Vai. Que maravilha. Que da hora. Pai, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, assim, tipo, suas transições profissionais e como você chegou no ponto que você está hoje, porque você se tornou referência e especialista no que você faz. E eu acho muito legal. Eu falo que eu sou veterinária formada por tabela, assim, porque todo mundo me liga para pedir uma indicação de um remédio. Eu falo, dá uma dipirona. Dá uma dipirona. Dá um negócio, seu cachorro precisa tomar água. Você não pode passear com o seu cachorro ao meio-dia. Enfim. Exatamente. As consultas são de graça, é isso? Não, comigo é uma consulta... É sempre, né? Em casa não pode ter cobrança. Daquele urso que você tem. É neta dele. Nossa! Sim, muito bem cuidada, por sinal, né? Eu esqueço vacinas. Eu gostaria de falar um pouquinho, né, sobre até o comportamento hoje, né, dos donos de pet, né, como é que a coisa mudou, né, de 20 anos para cá, né. Sim. Eu sou um cara da década de 70 ali, né, nasci em 74, criado em 80, né, os cães ficavam do lado de fora da casa, né, não tinha esse apego todo, o cachorro dormindo dentro do mesmo ambiente que o proprietário, o cachorro ficava muitas vezes na casinha, trancado lá do lado de fora, na corrente. E a gente colocava lá o resto da comida da família, né? Então não era... ração não existia. Existia uma marca ou duas de ração aí no mercado. E aqueles que eram privilegiados ali que compravam a ração. 90% ali naquela época comia mesmo aquele resto da família, né? Era um horror, né? Inclusive os cães que eu tive também, né? A Jaque lembra muito bem do Napoleão, né? Que eu tinha um Rottweiler de 80 quilos. Que ficava comigo. E ela tinha 2 anos. 80? E ela tinha 2 anos e ela andava com a mãozinha que não conseguia nem segurar direito a guia. Mas eu ficava e andava lá. com o Rottweiler lá. A mãe e a avó dela apavoradas, assim. Ai, meu Deus, aquele cachorro enorme que a cabeça era maior que ela. E andava assim, em cima dele? Eu deitava nele, eu amassava nele. Ele era amor da minha vida. Muito bonzinho, mas foi criado nesse esquema, né? E aí o comportamento das famílias, né? Mudou de uma forma, assim, absurda pro bem, claro, né? E esses cães estão dentro de casa. E gatos também, né? O gato também tinha essa particularidade. Gato, muito ainda acontece, né? O gato vai pra rua para dar o passeio e volta. Vai para a rua para dar o passeio, ainda existe muito esse comportamento, mas o gato hoje está mais restrito dentro de casa e evita um monte de acidente, de atropelamento, mordida, ataque e tal. Eu vou te fazer uma pergunta. Isso está relacionado diretamente ao ambiente, esse mudança de comportamento do pet, ou tem também alteração genética de zootecnia para eles ficarem, teoricamente, mais dóceis, mais o comportamento mesmo. Então você faz uma castração precoce. Claro que a castração não corta a perna do bicho, né? Então o bicho vai sair do mesmo jeito, mas aí ele fica com menos interesse de ir pra rua, né? Então um gato macho e uma fêmea não vai ter aquele interesse da parte hormonal, né? De buscar o sexo oposto ali, né? Para acasalamento, né? E mais que isso, né? Tem um lugar de cuidado também, né? Porque, assim, é uma coisa que a gente conversa muito. Porque, por exemplo, eu tinha um gato que ele descia.
que é meu gato, o Jimmy. É. E aí ele sempre falava, ele falou, meu, cuidado com esse gato saindo, porque tem atropelamento, tem a doença tal, tem briga tal. Então, assim... Castrado? Ele é castrado. É que meu gato é... É bravo. Meu gato é bravo. Como é que ele chamava essa peca aí? Ainda tem ele. Não, eu ainda tenho. É o Jimmy, ele é bravo, meu gato é bravo. Eu falo pra todo mundo, não põe a mão no gato, ele morde. Ele olha com aquela Ele reprovação olha, ele pra julga. você. Ele é babado. É. Então, assim, é isso. Acho que tem esse lugar. E aí esse comportamento das famílias, você pega assim, por exemplo, hoje você tem uma pessoa solteira que ainda não está na fase ali, né, de um casamento, de se juntar e tal, ela vai ter o animalzinho como uma companhia. Tem o casal que ele tem criança pequena, o animalzinho entra para ajudar nesse convívio com as crianças. Tem aquele casal que já passou, já criou a criança, é um ninho vazio, né? E aí o cão e o gato entram nesse local. Tem o idosinho, que também vai entrar nesse lugar. E no idosinho é muito bacana, porque o animalzinho, ele tira a pessoa do sedentarismo, exatamente. Porque o sedentarismo, o animal, ele faz com que você tenha uma rotina. Então não interessa se você está com dor, se você está doente, se você não está bem, assim, até com depressão, sei lá, você tem que alimentar o bichinho, você tem que levar ele para passear, isso ajuda muito. Ele ajuda muito a tirar essa pessoa do ponto ali de parado, ali de ficar o dia inteiro no sofá, de não ter nada para fazer, de não ter amigos, até porque a pessoa sai com o cãozinho para passear na rua, as pessoas param para conversar, pra fazer um carinho e tal, e cria um núcleo, uma socialização do dono do cachorro também, né, e do gato também. Então assim, isso é muito bacana, que ele tira essas pessoas de um vazio, né, de troca, né, de amor com um animalzinho, né. E você tem hoje pacientes, né? A gente fala que são os pacientes, de diversos tipos, né? Assim, gato pequeno, gato grande, gato de raça, cachorro mais sensível, cachorros com doenças que precisam de acompanhamento mais próximo. Sim. Aí eu tenho, por exemplo, como eu sou da parte ortopédica, então a gente tem animais aí, por exemplo, com displasia coxofemoral, né, que todo mundo conhece mais, né, que você pega Golden Retriever, até o Bernese, que a Jaque tem também, pastor alemão principalmente. E é comum eles terem displasia? É bastante comum. Então uma doença articular que pega a cabeça do fêmur e o cachorro começa a ter dificuldade para andar e começa a refugar passeio, começa a ficar mais deitado e tal. Tem idade para cachorro? Eu pergunto que para criança a displasia normalmente é uma curva de 2 até 15 anos no máximo, mas normalmente é 0 a 2 que tem displasia de quadril em criança, nasce no desenvolvimento, mas para cachorro... No cão a maioria é congênito, né? Então você tem ali a displasia, quando não adianta estar fazendo raio-x muito cedo nesses animais, né? Então você pegar um cãozinho ali com menos de 1 ano de idade, ele ainda está com os ossos abertos, então o raio-x não vai ser muito conclusivo. Depois de 1 ano e meio para 2 anos, você começa a radiografar e você vê lá uma falha no encaixe do acetábulo, né? Que é onde a cabeça do fêmur encaixa com a cabeça do fêmur. E aí você entra com as medicações, com os tratamentos ali para poder ajudar e também treinar essa família em relação a piso escorregadio, não deixar o bicho subir escada, né? Então, fortalecimento, fisioterapia e, em último caso, os tratamentos cirúrgicos, né? Cara, então, faz artroplastia em cachorro? Existe. Hoje a gente tem a cirurgia de colocar a cabeça do fêmur, a prótese, né, que é de titânio, e tem também a colocefalectomia, que a gente remove a cabeça do fêmur, que é uma cirurgia mais simples, mas bem efetiva também nos quadrúpedes, né. A colocefalec, hoje acho que é a mais realizada aí na rotina, até por conta de custo, né, que não é todo mundo que tem dinheiro para pagar uma cirurgia de alto custo. Né, de alto custo, que, por exemplo, no caso do humano, você tem o convênio que vai acabar ajudando nesse custo, ou então assim, o governo, né, na parte do SUS ali, vai bancar na veterinária o cara tem que pagar do bolso. E então, o custo é parecido? É, parecido. Só que aí é caro, né? Então, para um pet, eu acredito que hoje está em torno de uns 15 mil reais, mais ou menos, uma cirurgia de cada lado. Então, pensando em artroplastia. Isso, em colocar a cabeça do fêmur, isso, a troca colocar uma nova ali no local.
Então, assim, Cara, é o mesmo preço. acaba ficando é quase o mesmo preço da Humana, né? E a mesma qualidade de cirurgia. Então, por isso que, assim, é o mesmo preço. Hoje, não é porque é um animalzinho que você tem um centro cirúrgico inferior. Lá na minha clínica, lá, já que conhece bem, a gente tem um centro cirúrgico super bem montado. Então, a gente vai ter ali uma anestesia inalatória. Então, quando você vai lá operar um animalzinho, vem um anestesista junto. Então, eu não fico olhando para anestesia. O anestesista tá junto. Aí tem toda uma equipe de auxiliares e tal para fazer essa cirurgia. Então, o custo é bem alto disso tudo, né? Para você poder operar com qualidade. E aí você vai tendo evolução de materiais também, né? Que tem vindo para a veterinária, que é muito legal. Os materiais que antes eram escassos, que a gente não tinha, os grandes fabricantes estão olhando para o nosso mercado e desenvolvendo, entendendo que... inclusive da Humana, não só de veterinária, da Humana, Sim. placas, parafusos, implantes das osteossínteses, de cirurgia de joelho, de prótese de ligamento de joelho. Então, a coisa está evoluindo num nível absurdo. Eu faço também cirurgia de coluna e a gente faz ressonância magnética em aparelhos de ressonância do mesmo nível da Humana, né? É uma tendência de comportamento. Você começou falando dessa tendência de comportamento, né? Que O animal é colocado para dentro de e casa. ele vai substituindo algumas funções. Né? Você pega a comunidade europeia, ele substitui a função de alguns filhos. Sim. Comunidade europeia, o pessoal já, tipo, eu não quero ter filho, eu quero ter um pet. Que entra até num objeto de dominação. Né? Tipo assim, é mais fácil de dominar aquilo ali. Sim. E aí ela não quer preocupação. Menos complexo, né? Menos complexo. Mas aí entra também, muda o mercado, né? Sim. Porque aí entra, você tem um outro cuidado, você tem outras preocupações, vai crescendo cada vez mais. Estamos falando de implementação de próteses de sei lá, eu gosto de falar de titânio. Por exemplo, essa é uma pergunta que eu nunca te fiz mesmo. Que tipos de sintomas um tutor tem que observar para entender que o pet dele tem alguma questão, por exemplo, óssea? Tanto de coluna, quanto pescoço, quanto joelho. Normalmente, aquele cachorro, você chega em casa, todo dia ele chega fazendo festa. Ele chega pulando. Na hora que você tá ali colocando a chave na porta, o bichinho já vem, né? Aí você chega um dia, ele já não tá vindo tanto, ele tá demorando para chegar, ou então ele nem vem, né? Você vai chamar ele para um passeio, ele já não se oferece, né, com aquela alegria que ele estava acostumado. Você tá passeando com o animalzinho, ele já começa a ficar para trás, ele já começa a travar, ou você vê ele mancando mesmo, né? Aí o pescoço baixo, né? Você vê a coluna mais curvada, né? Então é indicativo, né, de levar no veterinário, né, fazer um teste ortopédico, fazer uma anamnese bacana, até por conta de idade, porque, por exemplo, a gente tem que parar para pensar, né? Muitas vezes, eu falo isso muito para os tutores que vêm lá no consultório, você olha para o cachorro, você não vê o quão velho ele é. Né? Ele olha para o Buzz, por exemplo, né, que eu tenho um pastor Shetland de 11 anos. Você olha para ele é o mesmo cara que tinha 2 anos. Ele não tem barbinha branca. Qual é a média de idade? O pastorzinho de Shetland vai uns 14 anos, 13 mais ou menos, né? Mesmo. E aí... O Bernese é 25. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Nós temos esse acordo, a gente vai fazer o possível. Meu Deus, não dá nem para pensar, né? Mas assim, e aí a pessoa olha para o cãozinho que tá ali, sempre esteve ali, né? Aquela coisa, né? E aí o cachorro não aparenta a idade que ele tem. Então, por exemplo, um cãozinho lá de 12 anos, dependendo do tamanho dele, um Golden, por exemplo, de 12 anos, vamos fazer um paralelo, é uma pessoa de 85, né? Você vê um velhinho de 85, um senhor, né? Não vou falar velhinho, né? Mas um senhor de 85 anos, você vê e você vai dar tem um cuidado. Um pouquinho de cuidado para ele, não vai fazer o cara subir uma escada, vai andar um pouquinho menos, né? Vai ter uma certa restrição com esse cara, né? E as pessoas esquecem isso, pega o cachorro de 12, 13 anos e sai arrastando no parque, né? E sai ali subindo escada, e o cachorro tá demorando para fazer qualquer uma das atividades dele, sai muitas vezes arrastando, vai jogar bolinha para um cachorro não tem mais visão idosinho, nem do tempo de idade e nem de manutenção, né? Não fazem exame. A gente já não tem com a nossa saúde. A gente acaba não tendo com ele. Não, e você sabe, por exemplo, com a Jade, teve um dia, do nada, meu pai mandou assim, tem que fazer exame de sangue na Jade. Porque faz tempo que a gente não faz, então a gente tem que fazer. Eu fiquei tipo, tá bom. Falou, né? Vou fazer. Aí fiz, tava com doença do carrapato.
E a doença do carrapato é uma doença que aparece, você só descobre do exame de sangue ou quando tem um sintoma que Ou já quando está o muito cachorro- avançado. Quando ele tá muito mal, que aí ele fica apático lá tava? e tal. E Tava. tava com a doença do carrapato. E é engraçado, eu sou Tem um... com colesterol também, triglicéridos. Tava também. Tava tudo errado. Tudo errado. Mas Agora, da dietinha. Não vamos falar de dieta, que essa bronca eu escuto desde o Não, começo. essa daí, a cachorra, o quadril é desse tamanho. Fala assim, assim, né? ela é vai grande, ela é grande, ela tem ossos um largos, rebolado. Né? Tem ossos largos. Isso, eu olho lá, não passa nem na câmera o negócio. Para com isso, deixa ela, cara. Vou trazer ela pra ela falar com vocês Então, aqui. e aí voltando naquele raciocínio da mudança de comportamento, é justamente isso. Porque o cão, estando mais dentro de casa, você olha para ele mais, né? Então você percebe mais rápido o que está acontecendo. Aí muita gente falava assim, mas o meu só comia comida, e aquele povo mais antigo, né? Só comia comida e vivia um monte, não sei o que. Só que não, a pessoa nem percebia, o bicho estava morrendo lá, estava com a função renal estourada, a função hepática. Morreu. E morria lá, não vingou, e tchau e benção, né? Nem tinha um apego tão grande com esse animalzinho, né? Dentro de casa, não, você percebe. Então, por exemplo, eu oriento muito os tutores a falar assim, eu gosto que dê 3 refeições, né? Tem veterinário que gosta que dá 2, tem veterinário que gosta de dar 1, mas eu gosto que dá 3. Aí vai lá, dá 3 refeições. Pô, se o seu cachorro... Mas dá a refeição e tira, né? Se ele não comer, você tira. Se ele falhar na primeira refeição, você fala, opa, não quis comer. De manhã cedo, vamos supor que é a refeição da noite. De manhã cedo você vai dar mais uma refeição. Se ele não comer de novo, já te acende o alerta, né? No máximo, 12 horas depois, vai no período da tarde, se ele não comer a terceira, você já vai levar ele no veterinário, né? É diferente daquele lá que estava no quintal, que jogava comida lá, e o cara não comia 2, 3 dias, ninguém percebia, né? E tava no quintal, ninguém estava olhando. Ninguém estava olhando, né? E no caso da Jaque, né, da doença do carrapato, é uma doença subclínica, ela não aparece, o cachorro não mostra nada, até que o negócio esteja a plaqueta lá embaixo, ou se for, no caso da babesiose lá, que ela pega mais a série vermelha ali, tiver com uma anemia profunda, né? E aí, muitas vezes é tarde, tem que fazer bolsa de sangue, tem que estar com tratamento, tem que, às vezes, internar o animal ali, e muitas vezes a gente não consegue salvar. E no caso dela foi engraçado, porque a gente... Foi realmente do nada, ele me mandou uma mensagem. Assim, me deu um estalo, assim, eu falei, pô, vamos fazer um examinho nela lá e tal, né? E a gente fez e deu positivo. Coisa de avô. Coisa de avô. E assim, é muito Graças louco, a Deus. porque assim, você fala doença do carrapato. O que vem na nossa cabeça quando você fala de doença do carrapato? Aquele cachorrinho, ou aquele gato lá de rua, ou que foi resgatado, ou aquele SRD e tal. Não, mas assim, ó, eu pego em Spitz, eu pego em Dash, eu pego num Bernese, pego em canicorso, pego em... Então, assim, em cães que vêm de canil, cães super bem tratados, cães que nem foram praticamente para um mato ou qualquer coisa assim para pegar carrapato. Mas muitas vezes ele pegou lá no canil onde faz a reprodução, né? E aí o dono não sabe. Aí fica subclínico lá. E aí Nunca aparece, quando vê, quando vê, já está lá em cima, muito já mal. está indo, já está quase partindo. Né? É aquela velha frase, não é porque é bonitinho que não tem doença. Tem uma coisa que eu acho muito legal, assim, dentro do seu propósito, que é maravilhoso, eu sou muito fã desse cara, é real. Que é realmente devolver a qualidade de vida, né? E aí você tem muitos casos de cachorro que não estava andando real, faz a cirurgia e volta a andar. É muito tipo, passou a emocionante. anestesia, o dog tá aqui, ó. É muito emocionante. Queria que você falasse sobre isso. A gente tem uma... A gente faz cirurgia de rompimento do ligamento do joelho, que é aquele... No humano é o cruzado anterior. No cão a gente chama de cruzado cranial, né? Que é o da frente, que está perto do crânio, né? Quando rompe esse ligamento, você tem algumas alternativas cirúrgicas, mas uma das mais modernas, uma das opções, uma das mais modernas é uma que chama TPLO, que a gente serra o osso e muda o ângulo do joelho para que esse joelho não fique mais fazendo movimentação, né? E é muito bacana. Às vezes a gente opera cães assim que chega sem apoio nenhum, zero de apoio ali, morrendo de dor, e ele sai da cirurgia ali. E faz a ligamentação de novo ou vocês... Não, assim, a gente não faz, a gente muda o artrodese. Não faz, a gente faz a artrodese do corte que a gente faz uma a osteossíntese do corte que a gente fez. Só que, por exemplo, o cão ele tem um ângulo a gente chama de platô tibial, que é a parte de baixo aqui do... É igual do humano. Um pouquinho mais alto. Então, eles têm quase 25 graus Mas de sim, o platô é platô. É igual do humano, só que ele tem um ângulo. Quando o cão pisa,
o côndilo femoral ele fica fazendo um movimento para trás, isso aqui causa dor. O que alguém pensou? Quem pensou nisso é muito inteligente lá, é uma técnica americana e tal, faz o corte e corrige o ângulo do platô tibial e fica igual ao do humano, com 5 graus mais ou menos. E aí o cão não tem mais dor, volta para andar normal. A gente tem casos lá que o cão sai da mesa pisando e chegou sem pisar. Cara, é muito parecido com o humano. Você falando isso aí, eu trabalhei com um cirurgião ortopédico, que ele é pediatra, né? Até a gente estava conversando aqui com o marido de uma amiga. Da mãe de uma convidada que veio aqui, e aí conversando sobre isso, ele falando isso. As osteossíntese, fazendo correção angular, e olhando, pensando, imaginando ele falando assim, cara, eu falei, igual. A evolução tá. Eu não sabia que era, né, nessa evolução para animal, não. E técnica cirúrgica. E a parte de coluna também, a gente faz a hemilaminectomia, igual da humana, que a gente abre a janelinha lá quando tem as hérnias de disco. E é emocionante de ver, assim, os cães voltando a andar. Eu tenho vários lá no meu Instagram, lá, que a gente, antes de operar, o cachorro arrastando a perna e depois de fazer fisioterapia, claro, mas assim, o cachorro andando normalmente, pulando, feliz. É muito emocionante, vai muito além de qualquer coisa que a gente pense. É muito assim. legal, né? Porque isso reflete muito uma mudança de comportamento. E o Brasil é um dos países que mais tem esse lugar, né? De colocar o animal como membro da família e de oferecer esse tipo de tecnologia, né? Um cuidado, assim, eu atendo muitos médicos, né, também, né, e aí tem pediatra lá e tal que passa comigo, e aí quando eu vou mostrar as imagens, né, no raio-x ou abrir uma ressonância, por exemplo, eles falam, nossa, doutor, tá igual a nossa, cara, tá melhor, essa aqui tá melhor que a pediátrica que eu recebi. Não, é lindo, é muito, e é bacana mesmo, e eu sou apaixonado por isso. Dá pra ver, né? É muito legal. E a gente vai, cada caso, assim, se envolvendo de uma forma, assim, absurda. Quando perde paciente, eu choro junto. Cara, a parte ortopédica dá aquela retribuição rápida, né? Eu gostava muito disso da parte clínica com o humano, porque, assim, você faz a intervenção, você falou, se viu um resultado. Se olha igual, sai andando, ou sai melhor. Ou tem vezes que, por exemplo, na neuro, não, se é uma doença neuroclínica, você vai ver evolução com anos, ou talvez um micro, ou aquela mínima movimentaçãozinha, ou melhorou um estado mínimo. Na ortopedia parece só logo. se estadiou. Pelo menos você falou assim, pelo menos eu parei a progressão da doença. Na ortopedia tem essa retribuição mesmo, assim, você vê qualidade de vida na hora de comportamento. Você fala assim, parece que tirou com a mão. Essa é a palavra, tirar com a mão. Tirou com a mão, você fala, você opera e volta para casa, aí você fala, meu, que legal, né? Aí assim, claro, o bicho o animalzinho não começa a apoiar logo de cara, aí depois passa uma semana, você recebe aquele vídeo, o bichinho, olha, doutor, ele tá normal. Aí eu fico apavorado, olha, ele tá pulando no sofá. Meu, acabou de fazer osteossíntese, o bicho tá pulando no sofá, vai me quebrar os parafusos, eu vou sair correndo, pelo amor de Deus. Não, mas é muito, muito, muito gratificante ver esse negócio de você conseguir tirar com a mão um problema. Quem imagina, chega um cachorrinho, principalmente Spitz, assim, Spitz, cães pequenos, cai do colo do dono, quebra a radiuno, né? Chega com a patinha mole. É desesperador de ver, assim. E aí você vai lá, faz uma osteossíntese, a gente coloca umas plaquinhas de titânio toda colorida, e a gente, que é da medicina, acha maravilhoso a cor da plaquinha, a cor do parafuso. Aí eu quero mandar pro dono, não, doutor, pelo amor de Deus, me manda assim. E eu falo, olha a cor da plaquinha, que bonitinha, o parafusinho amarelo e a plaquinha é roxa e tal. E a gente quer, né? Mas que é obra de arte, é a sua arte. Nossa arte, né? Quais são os problemas que você recebe, assim, os mais frequentes? Do tipo esse, vai. O pequeno porte que caiu do colo, quebrou a pata. Não, o que eu pego, assim, o que acontece? A gente tem na veterinária o hospital, né? E tem que nem no meu caso eu sou ortopedista, eu tenho uma clínica, né? Então você vai acabar recebendo na sua rotina mais ou menos focado ao que você é ali, né? Então a clínica, o que eu pego normalmente? Eu vou pegar casos crônicos, né? Então é aquele cara que o joelho estourou, aí eventualmente vem fratura assim, mas o meu volume de fratura é menor do que um hospital, por exemplo. Mas vem muita fratura. Minhas fraturas radiúna e fêmur. Assim, fêmur, assim, radiúna e fêmur. Eu trabalhei muitos anos no hospital, mas em área periférica. Em área periférica, aí o que você pega mais? Atropelamento, que é fratura de bacia, queda de laje, briga com cachorro, que aí desarticula a coluna. A semana passada eu fiz uma coluna
numa área periférica, assim, que tinha desarticulado por atropelamento, né? Então, assim, depende da área que você tá, né? Porque na área que a gente tá aqui, tem menos cão, pelo menos... Solto, né? Solto na rua. Você vai ter menos animais aí. É muito característica de região mesmo, né? É característica de região, essa parte ortopédica é engraçado. E na minha rotina vem coluna, joelho, e aí vem as fraturas de acidente. Que nem um fugiu do pet shop lá e foi atropelado. O outro caiu do colo da filha do dono do pet shop e quebrou a radiúna. Aí o outro quebrou o fêmur perto do côndilo femoral ali. Então, são acidentezinhos menores nos cães menores, né, que são os Spitz. Aí eu pego muito também aparece bastante na minha rotina, assim, é o desvio de patela, né, que é congênito. Então, você sabe aquele cachorrinho que você estica a pata e a patelinha faz ploc, 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 ploc. Então, assim, aí é desvio de patela, e aí depois do desvio de patela, aí você tem ali, acaba rompendo o ligamento e tal, né? Então, são coisas que aparecem bastante na rotina. E a displasia coxofemoral, que assim, é campeã também, Nossa, você falou muitas coisas, eu tenho muitas perguntas para fazer. Quais são as raças que mais dá pepino? Olha, eu vou falar. Campeão, assim, de coluna é o Bulldog francês. O Bulldog francês, a gente acha que é o Dachshund porque ele é comprido. Que é o salsichinha, né? É o salsichinha, A gente pela biomecânica dele? A coluna é muito longa e aí realmente e a patinha curta. E muitas vezes, assim, quando vem paciente que passa comigo desde filhote, eu tento orientar, falar assim, põe tapete no chão, não deixa subir escada, evita... Deixa pular no carro. Pular no carro, exatamente. Então, assim, você vai orientar, né? O Bulldog francês tem uma particularidade que ele tem uma anormalidade que chama hemivértebra. Então, você tem a coluna com vértebras triangulares. E essas vértebras triangulares, imagina, ela vai deixar a coluna, a parte dos discos, mais frágil, né? Então, assim, de cada 10 cirurgias que nós fizemos, acho que umas 7 foi de bulldoguinho francês. Uau! E umas 2 de Dash, 2, 3 de Dash e as outras, né? Então a gente vai pegando outras raças aí. Mas é o Dash e o bulldoguinho francês aí, campeões de cara, e vira uma característica que nem mesmo de humano. Você tá falando disso? Eu penso num ambulatório que o pessoal fala assim, tem cirurgias que são características, por exemplo, da raça asiática. Tem cirurgias que são características da raça negra. O cara fala assim, eu vou operar muita hérnia de disco. Normalmente, as hérnias de disco, é claro, do nosso perfil aqui, mas está atribuído à lordose da pessoa. Não, se a pessoa é até da raça negra, ela vai ter aquela hiperlordose. A lordose é normal. A pessoa da raça asiática, ela não tem aquela hiperlordose, ela tem até uma retroversão da pélvica junto com a lordose, ela é mais retificada. Então, vai criando características que nem animais mesmo. Tipo assim, cada um tem uma característica morfológica e aí vai predispor um determinado tipo de disfunção, mas eu não sabia que em cachorro... Não, e esse lugar cirúrgico, ele é um lugar muito delicado, né? Porque assim, você submeter teu cachorro a uma cirurgia, você tá realmente... Você tem que primeiro confiar, né? Onde você tá colocando. Risco de vida. Sempre é. E assim, por exemplo, quando a gente foi fazer a castração da Jade, ali eu tive um grande estalo, porque eu me liguei que eu tenho um urso doméstico, minha filha tem 60 quilos. E a gente, na época, para descer ela na escada, lembra? A gente desceu em 3, num lençol, porque ela tava com anestesia. E ali, aquilo me assustou, porque eu falei, gente, se eu não cuidar muito bem dela, eu não consigo nem carregar ela sozinha. Quando perder a mobilidade, acabou. Não vai acontecer isso nunca, porque meu pai é veterinário. Vai dar tudo certo. Mas, assim, é um ponto realmente a ser observado e ser cuidado. Sabe uma coisa que eu queria que você falasse? Que você tem muitas histórias, assim, que elas moldam o meu ser. Que bom. Que bom, né? Que bom. Mas, assim, você já pegou umas situações muito loucas, assim, cirúrgicas. O cachorro que comeu um imã, o cachorro que comeu um vaso, o cachorro que pulou na piscina e não sei o quê. Eu gostaria que você trouxesse alguns casos desses, assim, que te marcaram. Eu lembro muito de um, por exemplo... A do imã foi marcante. Eu lembro do Rottweiler que caiu no cacto. Você teve que pescar milhões de espinhos. Então, assim, eu gostaria que você dividisse alguns desses casos. Vai me lembrando depois, conforme for terminando a história. Conta o imã. O imã é muito bom. A história do imã é surreal. E aconteceu agora recente com um amigo meu, com o meu personal, aconteceu com o filho de novo, dele. a mesma história. O filho dele, a mesma história. O filho? O filho. Não sei se vocês conhecem, sabe aquele imã de neomídio que faz as piramidezinhas, que tem umas bolinhas. As bolinhas e tal? O cachorrinho, capetinha, né, que era um pincher, né? Era um pincher, comeu
uma bolinha primeiro e depois comeu mais 2. Aí, o que aconteceu? Que era o brinquedo da que criança. Era o brinquedo da criança, lá da casa. A primeira bolinha andou no intestino e as 2 outras bolinhas ficaram juntas e andou um pouquinho atrasado no intestino. O que aconteceu com essas 3 bolinhas? Fizeram assim, ó, plof. Só que aí ela ficou parada e fez uma alça lá e aonde a bolinha parou, começou a necrosar o intestino. E um professor meu, o meu personal hoje, o filho dele passou por isso faz 2 meses. Mesma coisa, comeu tal da bolinha, o imã de neomídio. Só que agora foi a criança. E na pediatria tem acontecido bastante, só que foi com criança. E aí, essa bolinha de neomídio, assim, é surreal. Eu fiz o raio-x num dia, eu olhei as 3 bolinhas juntas, né, no raio-x, pequenininha. Então, você olha assim, o tamanho da bolinha e o tamanho do cachorro, você fala, vai passar, né, nem precisa me preocupar. Aí... Só que a gente já tem uma certa experiência aí, né? Na rotina clínica, você não fica bobeando. Você fala, volta amanhã, vamos fazer mais um raio-x. Voltou no outro dia, no mesmo lugar. Falei, não, vamos esperar. Passar. Não vai passar. Na hora que a gente abriu, tinha feito essa necrose e já estava começando a fazer peritonite. Então, assim, Mas ia matar o bicho, e, né? E tem relação com o material, né? Porque ele é um imã fortíssimo. porque fortíssimo. se algum... Eu já vi crianças que engoliram animais, eu não tinha visto, né? Que essa foi nova. E que aí o corpo encapsulou. Sei lá, se é um determinado outro tipo de material, o corpo ele faz isso também. Ele pega encapsula. ele encapsula. Agora, não, mas de quando neomídio... ele trava Pinçou a alça do pinçou a intestino. Aí E necrosou. Então, porque sim, o material, o corpo não consegue absorver aquilo. Ele entende como um corpo estranho, aí começa a necrosar o envoltório. O menino perdeu uma parte. O cãozinho não perdeu o intestino, eu consegui tirar. Caramba. O menino perdeu o intestino, ele perdeu um pedaço do intestino por causa desse imã aí. Então, assim, é uma coisa que as pessoas não falam, né? E a gente nem imagina que existe. Eu até fiz um post na época, acho que faz uns 3 anos, tá lá no meu Instagram lá. Faz muito tempo lá, botei a fotinha do imã lá na época e tal, e ele... Terror. É um terror, assim. Caraca, terror. Terror. A outra eu lembro de você me contando do cachorro que tinha sangue nas fezes. E aí, quando você foi abrir, e aí ele já tinha, né, falecido, tinha comido... Ah, esse daí, O cãozinho, me chamaram lá para fazer o atendimento. Esse daí, né, eu fazia bastante atendimento a domicílio também. Ainda faço um pouquinho para alguns clientes aí que já eram clientes antigos, né? Hoje, por conta da clínica, eu não consigo mais fazer tanto domicílio, mas na época eu fazia. Aí cheguei na casa, o cão, na verdade, à noite, fez uma diarreia com sangue, né? Diarreia com sangue a gente atribui normalmente a uma giardia, mas no pior dos casos uma parvovirose, alguma coisa assim, mas não é algo que vai matar o cachorro tão rápido, né? Na hora que eu cheguei de manhã lá para avaliar o cachorro estava morto já. Caramba. Morto, um canicorso. Aí, né, vamos ver o cachorro, o que aconteceu. Tinha comido um monte de caco de vidro. Um monte de caco de vidro. E ninguém sabe de onde veio o caco de vidro. Eu fiz a necrópsia, né? Eu levei para o consultório para fazer a necrópsia, porque a gente não entendia o que tinha acontecido, né? Quando tem um óbito desse. O estômago lotado de caco de vidro. Lotado. Aonde o cachorro pegou esse diabo desse caco de vidro que a gente não... Ódio. Não sabe, né? Deram, né? Não tem sabe. como. Aí tá de sacanagem Exato. o cachorro. Esse tipo de comportamento é loucura, né, cara? A conta do Rottweiler com... Eu posso aproveitar Sim, claro. Sim, esse tipo, eu vou até falar desse comportamento humano. Esse tipo de comportamento humano de violência contra pet ainda é muito incidente? As pessoas ainda têm um desequilíbrio emocional, né? E muitas vezes as frustrações, a pessoa não está bem, ou depressão, sei lá, qualquer coisa do tipo, acaba descontando no animalzinho que ele não tem como se defender e não tem como contar para ninguém o que está acontecendo, né? A pessoa chega, tá mal-humorada, brigou com o patrão, sei lá, qualquer coisa do tipo, chega em casa, desconta no coitadinho do cachorro, bate no cachorro. Aí muitas vezes tem muita gente, até idosinho mesmo, que para educar tem aquela cultura de bater, né? Então, esfregar o focinho no xixi, né? A gente ouvia muito isso, né? Imagina, Muito. Esfregar o focinho no cocô, no xixi porque fez errado. Então, ainda existe pessoas que trancam o cachorro do lado de fora, né? Com corrente. Eu tenho até medo de ficar pensando nessas coisas, porque a gente que gosta e trata... Os meus cães, eu tenho 4, né? Eu tenho um pastor de Shetland, 2 huskies e uma misturada pastor de Shetland com border collie, né? Cães de 30 quilos, mais ou menos. Todos dentro do apartamento, né? Todo mundo... Vivemos felizes lá. Todo mundo come ovo e bacon. E todo mundo come ovo e bacon. Não, a gente faz um risotinho para eles. Almoço, a Jade adora. Almoço.
E assim, sério? o jeito que eu trato e o jeito que eu espero que o meu cliente e o meu paciente seja tratado é não menos do que eu trato o meu cão. Perfeito. Né? Eu vejo isso e a cirurgia que eu levo para o meu paciente é não menos do que eu esperaria que fizessem para o meu cão também. E para o gato também. Então, assim, eu tenho essa visão que muitas vezes nesse Brasilzão aí não é assim, né? Imagina no interior de São Paulo, Não. essa área mais rural, interior, né, de outros estados, as pessoas não têm, né? Eu tive uma paciente ontem que falou que foi para a Amazônia, né? E ela foi lá numa tribo lá e tal, e falou que os indígenas lá, ela ficou horrorizada, né, com o jeito que o pessoal trata, mas ela tinha que entender que eles estão acostumados a lidar com silvestre, né, é diferente. Não é que ela tem o cachorrinho que dorme na cama com ela, né, e chegou lá o cachorrinho lá todo magro lá, né, com um monte de problema, ela ficou horrorizada, né. Então a gente tem essa questão o maus tratos por cultura, né, porque a pessoa não sabe ou ela não tem alcance para entender o que ela está fazendo, e o maus tratos por maldade, né? Então, essas duas coisas aí que eu acho que a gente tem que tentar diferenciar, porque às vezes você vê uma situação e quando você vai lá avaliar não é bem isso, né? Então, às vezes a pessoa não sabe o que ela está fazendo, né? E tem muito tutor que é assim, né? Qual que é, assim, a forma certa de moldar o comportamento do cachorro? Porque é isso. Eu lembro, por exemplo, no meu dia 2 com a Jade, que eu lembro muito disso, assim. A Jade chegou, ela é minha primeira cachorra. Eu acho que eu queria tanto que eu logo peguei uma gigantesca. Foi muito engraçado. A minha vontade era tanto... O que você vai fazer com a Bernese? No A pata da Bernese tamanho do meu punho. É importante pontuar para você que está nos assistindo. Eu tenho uma Bernese de 60 quilos e nós moramos num apartamento. A pata é isso aqui, ó. A pata é do tamanho desses dois. Mas aqui, mesmo um Bernese? Um Bernese. Não era um urso? É um urso. Tem razão. Realmente, você tem razão. Eu falei, cara, é um urso. E aí eu lembro de ligar para ele e falar: pai, ela não tá entendendo como funciona a coleira. Ele falou: é isso, você pegou, agora vai. Tem que resolver, tem que aprender. Então, assim, é legal você falar: ó, essa é minha filha, minha princesa. Qual que é a forma certa de educar? Corrigir, né, esses comportamentos, moldar e etc. Eu gosto muito do positivo, né? Então, você bonificar o acerto, né? Você bonificar o acerto, o cão entende que quando ele acerta, ele ganha alguma coisa. Então, tem gente que... Tem outras vertentes aí, né? Claro que tem cão grande, por exemplo, se você for na polícia militar lá, que eles têm os malinois, né? Aqueles cães de treino lá para achar defunto, para achar drogas e tal, é outro tipo, né? Um treinamento mais, né? Mais rígido, de uma outra forma, de outra abordagem. Mas pro pet, o cara que vai ter o cachorro em casa, que é para convivência com a família, dentro de um condomínio, ou dentro de uma casa, não importa o tamanho do cachorro. Na minha opinião, a gente fazer aquele adestramento mais positivo. Quando ele acerta, você bonifica. Então, por exemplo, eu falo pro tutor, chegou o filhote lá, pô, já deixa lá um saquinho ou uma caixinha já com os petiscos que aquele animal gosta. Acertou o xixi, bonifica. Acertou o cocô, bonifica. Fez fora do lugar, ignora. Então, o que acontece? Funciona com humanos também. Funciona com humanos. É assim, né? É verdade, se a gente pensar, é assim. É um sistema de recompensa. De recompensa. Todo mamífero tem esse sistema de recompensa no cérebro. E é verdade. Que no nosso extrapola, chega num ponto que a recompensa virou bagunça. Mas assim, é um sistema de recompensa. Educacional até para criança. E, por exemplo, quando você pega coisa que o cachorro fez errado, porque, por exemplo, muitas vezes o cachorro está de um ano para menos. Vamos falar nessa parte inicial que é a mais complicada, que as famílias acabam desistindo, devolve o cachorro, sei lá. Cheguei em casa, o cachorro picou o tapete inteiro, tá tudo cheio de cocô, de xixi pela casa inteira, aquele caos, né? Uma sujeira danada. O que a pessoa às vezes faz? Ai, meu Deus! E começa a gritar. Ai, olha o que você fez, não sei o quê. O cachorro, ele não entende. Ele conseguiu ganhar a sua atenção. E aí aquilo ali é ruim. Então aquilo ali, ele vai olhar e falar, bom, eu fiz isso aqui, eu ganhei a atenção dela, pro bem e pro mal. E aí ele vai continuar fazendo. A moeda de troca é a atenção. É a atenção. O que você faz? Tá malzona na casa, tapete pra tudo quanto é lado. Meu, pega o cachorro, põe ele num quarto lá, ele nem vai ver você limpar. Você limpa e bota tudo de volta no lugar. Então, tudo isso daí vai aparecer como mágica para ele. E você não deu bola quando ele errou. E quando ele acertou, você bonifica. E quando o cachorro, toda vez que ele... É muito bonitinho de ver assim.
não precisa nem um mês, em menos de uma semana, mais ou menos, o cachorro já... Ele vai lá, ele vai vir todo feliz aqui. Você tá vendo um filme lá, uma série, ele vem todo feliz. Aí você vê ele feliz, você pode ir lá que ele fez o xixi, o cocô, bonifica. Então, é nesse estágio inicial que você consegue. E mesmo os cães mais velhinhos, eles aceitam esse adestramento positivo, né? Agora, adestramento positivo. Cara, eu não tô depreciando as crianças, não. Mas é a mesma técnica. Sim. É a mesma. Ah, mas eu vou gritar com meu filho. Esquece. É a mesma técnica de chamar a atenção. A criança interpreta do mesmo jeito. Do mesmo jeito. No mesmo sistema de recompensa. Isso eu vejo tratar... uma criança é igual. Trata que nem um dogzinho quando é pequeno que... mas tá depreciando chamando meu filho de dog. Não estou chamando. Estou falando que o sistema de recompensa é idêntico, cara. Que loucura. E não fazer um fim do mundo quando errar. O coitadinho não sabe. E outra coisa também que as pessoas olham, do mesmo jeito que eu falei do idosinho, que a gente não vê, que aquele animalzinho, ele é velho pra caramba, o jovem é a mesma coisa. Você olha um cãozinho, muitas vezes de 1 ano, e você quer que ele tenha atitudes e comportamentos que um humano muitas vezes não tem, né? Então, assim, o cara já acerta o xixi, já acerta o cocô, come direitinho, quem mais que você quer, né? Já não tem que deixa o cara ser cachorro, né? Deixa ele ser cachorro, não quer que se suja, não quer que faz nada. Então, assim, o cara tá fazendo muita coisa. Uma criança de 1 ano faz tudo isso, né? Então, não é verdade? Então, assim, o cara tá fazendo muita coisa, então a gente esquece, porque o cachorro tá com 1 ano, já tá meio grandinho, vai lá, vai punir o animalzinho, né? Eu não tenho uma informação que eu queria te perguntar. Em relação, como tem essa convivência extrema hoje em dia, tá na casa, tá no lar, tá na cama, tá batendo papo, olha pro cachorro na TV, quer que seja humano. Tá ali, quer que seja... Passamos traumas para esse cachorro? Sim. Humanizar demais também a gente passa alguns problemas, sim. A gente pode passar um pouco do ponto, e aí tem animais que acabam ficando agressivos, porque você tem que ser carinhoso, você tem que dar tudo isso que eu estava falando, só que ao mesmo tempo você tem que continuar sendo o alfa. Ele tem que perceber que quem manda é você ainda, né? Porque se ele ficar acima de você, ele pode até ficar agressivo em alguns casos, por exemplo, eu tenho tutores que, vai fazer uma vacina, a tutora não consegue segurar. O cachorro vira assim um taz, assim, sabe, em cima da mesa e rodopia, morde a dona, morde você, morde todo mundo. Então, assim, porque ele passou do ponto. Essa relação né? O cão precisa disso, e eles gostam de rotina. Ele gosta de rotina e gosta de estar sendo... De servir, né? De servir. Então você tem que continuar mantendo ele no lugar dele. Igual criança. Criança tem que ter rotina e sim. E é a mesma coisa. Porque ele vai te testando. Ele vai te vai testar o limite, né? Vai no limite. Eu perguntei isso, sabe por quê? Eu tive uma experiência boba, assim, né? Mas assim, sempre... Não que fico fazendo experimento com criança, nada, mas um dia eu lembro que eu tava com... Meu filho, ele passou no apartamento, ele tava no apartamento, minha ex-mulher viu andando e correu uma barata. Correu uma barata, eu olhei pra barata e ele olhou pra barata. Aí eu olhei pra barata de novo, ele olhou pra barata, eu olhei pra TV. Fiquei olhando pra TV, ela passou, olhou e gritou. Ela gritou, ele gritou. Eu ia gritar também. Eu não gosto de barata, não. Não, barata, meu amigo. Eu tenho quase 2 metros e eu corro de barata. Não adianta que... Não adianta. Como você pode ver, é genético. Eu peguei isso dele. Tá vendo? Pegou isso dele. Ele pegou esse comportamento na hora do grito. E toda vez depois ele gritava. E eu falava, cara, deixa essa baratinha aí tranquila. Eu até deixo pra alguém pegar, porque assim, não é porque eu tô... Não, depois eu ia matar a barata, mas assim, ele ganhou aquele trauma. No dia do Natal teve essa cena. Teve. Ele estava na churrasqueira e eu tava de frente, sei lá, fazendo alguma coisa. Aí eu olhei... Não, foi engraçado. Tava só eu e ele. Só nós dois. Nós chegamos primeiro no churrasco. No churrasco de Natal da família. Aí, eu e ele conversando, aí eu olhei, mano, uma barata enorme lá. Falei, pai, uma barata. Aí ele... Deixa ela lá.
E aí eu fiquei, deixa ela lá, como assim, cara? Eu e você, ninguém vai resolver. Daqui a pouco você olha pro dog e o dog fala assim, eu também não. Aí nunca mais eu fui do lado de lá, porque eu falei, cara, e se ela estiver lá ainda? O pior é quando ela some, né? Que você não sabe onde ela porque tá. você não né? sabe se ela tá lá ou se ela foi viver uma nova vida. Pelo Porque eu amor de fico Deus. pensando nesse aspecto. De repente você tá com o seu dog, ele tá tão íntimo ali com você, que ele vai captando alguns, até traumas seus. Sim. Que você vai impondo ali, na hora que ele Tem vê... cachorro que fica ansioso, não tem isso? É engraçado, os meus cães, quando aparece algum... Fica ansioso. Quando aparece qualquer inseto na casa, eles mudam o comportamento. Aí você vê que ele tá ali, aí ele dá uma olhada, ele cutuca. Pode ter certeza, vai lá olhar onde que tá, que tem ou uma baratinha ou alguma coisa entrou. É muito O cara louco. me colocou um dado esses dias. Eu lembrei do que você me falou. E um histologista, amigo meu, assim, super sério, ele foi passando uma curva, eu vou te passar até esse filme. Esse filme é um videozinho da internet, assim, científico. E ele foi passando uma curva de predadores de humanos. E foi mostrando a curva de predadores de humanos. Aí mostrou lá, cobra, uma incidência de não sei quantos para milhão. Ah, não sei o quê, escorpião. Foi passando uma curva, assim, de predadores. Aí desde crocodilo, não sei. Aí chegou no final, os 3 últimos eram cachorro, que mata o assim, Que mata o próprio dono. que mata o próprio dono, cachorro, humano e inseto, cara. E o inseto não, e mosquito. Mosquito, tipo assim, era 4 vezes mais do que humano mata humano. Meu Deus, Nossa. que loucura Olha esse que nós temos número. razão. Pô, eu fiquei de cara. Eu falei assim, olhei e falei, o louco, mas mosquito mata tanta gente assim. Mosquito. Cara, só que é transmissão Dengue, de transmissão de malária, Eu e fiquei vai embora. de cara, só que assim, eu também fiquei de cara com o cachorro. É. Mosquito passa também pro cão a dirofilariose, né? Que é o verme do coração. também, Verdade, tem isso. né? Além das outras coisas que passa pra nós, ainda tem Sabe o que eu mais. queria te perguntar? Assim, a internet, ela dá poder pra muita gente e mostra coisas, né? Que aí eu acho que entra num lugar que às vezes é até perigoso, né? Muitas coisas estranhas aparecem. E uma coisa que tem aparecido muito pra mim é quiropraxia em cachorro. Eu vi. Fale sobre isso. Meu Deus do céu. Eu vejo Porque aquilo. eu tenho desespero, cara. Eu tenho medo também disso, porque eu vi aquele cara lá que instala o Rottweiler, né? Então tem assim, eu acho que ele é americano, né? Não é brasileiro. Não é daqui não. E aí você vê rodando na internet, né? Os rios e tal fazendo aquilo. Eu fiz quiropraxia já, gostei, né? Assim, né, tem aquela mesa lá que Você fala em você. Humano, né? Eu gostei, né? Eu Gostei. fiz curso de osteopatia. Né? Ah, você fez? Dá um alívio, é gostoso. Sim, né? cara, assim, é que tem até uma diferença. Se você fazer quiro é mais você mobilizar a articulação para ter um ajuste articular. Só que você tem que ter toda ter a uma parte técnica muito- anatômica e fisiológica, biomecânica muito apurada para você fazer aquilo. No cachorro, e assim, você tem que ter o feedback do paciente ainda. isso. No cachorro, mais ainda. A osteopatia, você pode qualquer víscera. Mobilização desde músculo a neural, assim. É fino. É bem mais assim, você ir num osteopata. Se alguém falar assim, eu vou falar, vai no osteopata. Porque mesmo assim, é o que seu pai falou, eu nem sei como que o cara consegue fazer isso num cachorro. E o Tenho nem cão, ideia. E assim, a gente tem uma dificuldade grande, inclusive para fazer as cirurgias ortopédicas que a gente faz. Por exemplo, você vê na humana, quantos tamanhos de placa você tem, né? Você tem de adulto, tem uma intermediária para adulto e talvez para criança um certo N placas ali de tamanhos diferentes, né? O cão, imagina, você tem um Shih Tzu, você tem um Pinscher, você tem um Rottweiler, você tem um Cane Corso, você tem um dog alemão gigantesco de 90 quilos. Eu tenho lá tem um que toma água na minha pia, assim, com as 4 patas no chão. Ele consegue tomar água na minha pia. Então, assim, a gama de materiais é tão grande, e eu fico imaginando como é que o cara vai se arriscar a fazer a quiropraxia e não errar, né? De repente Técnica. passar a mão, de repente Machucar. me desarticular, né? E causar um problema maior no axis ou em qualquer parte Você falou assim. tudo. Né? Você vai causar uma lesão neurológica, às vezes, definitiva, né? Uma vez uma amiga me Então, falou, não dá, né? me falou sobre isso e, assim, o desajuste articular, ele acontece, ele é fixado por toda a musculatura do corpo. E a musculatura do corpo que é dinâmica, né? A articulação, ela acontece, o movimento dela, mas, assim, o corpo que dinamiza aquilo. Era mais fácil levar um cachorro para ser massageado. Eu não tô brincando, sabe por quê? Você relaxa a musculatura, tira o nível de tensão, a articulação gradativamente ela vai voltando no lugar. Então você não precisa ir lá e abruptamente tentar colocar ela no lugar.
Fala, então, queridão, leva ele para uma sessão de relaxamento de outra espécie, sei lá. E em contrapartida, eu vejo muito até a acupuntura. A A acupuntura já tem um lugar mais positivo, né? Super, tem resultados incríveis, principalmente até nesses que a gente loucura, opera né? a coluna. Eu tive pacientes que estavam até com quase indicação para cirurgia, né, da hérnia de disco ali na coluna, e a gente optou por fazer o conservativo ali, e com a acupuntura o cachorrinho voltou a andar. Cara, é uma Então, especialidade muito que você depois vocês fazem? Sim, o médico veterinário vai fazer a especialização em acupuntura, Acupuntura. fisioterapia. Que deve ser uma loucura. É incrível. Não, é incrível, é incrível. Assim, Não, eu falo que deve ser uma loucura já pro ser humano. É E incrível. assim, a morfologia dos cachorros vão mudando pra caramba, e no ser humano, assim, é uma loucura. Não, um dia Porque eu vi é um contra a vídeo. fisiologia. Um dia eu vi um vídeo de acupuntura em cavalo. E aí o cavalo tava travado, Morrendo com uma de pata dor fora ali. do chão. Aí a menina vai, bota a agulha e aí solta. E aí ele volta a andar. Já que você não tem ideia, eu falo assim, Surreal. eu falo que é uma loucura. É muito especial. Porque a fisiologia normal, ela não explica aquilo. A fisiologia chinesa, que tá milenar, mais de 2, explica aquilo. Que interessante. A fisiologia normal, não tem matemática para fisiologia normal. Se for fisicamente, quimicamente, não tem fisiologia. Aí enfiar uma agulha aqui, o cara, voltei. Só uma lenda. Mas para você ver como a gente tem que evoluir como ser humano mesmo, assim. Isso para mim foi chocante, porque eu dou aula de fisiologia e biofísica, e você fala, isso não se explica. Eu fazia o curso, o cara, não, ajuste o yin, o ong, não sei o que, eu vou colocar. Aí eu falei, não, cara, você vai fazer isso aí, essa matemática não tá batendo. Até o dia que ele pegou minha mão, peraí que eu vou fazer um negócio pra pressão. Eu falei, cara, não tem nada a ver essa mão com a minha pressão arterial. Você não tá acreditando, né? E não tem nada a ver. Tipo assim, fisiologicamente, eu falei, não tem nada. Eu falei, não tem nada aí que você vai colocar, você vai bater no nervo, não tem nada. O cara pegou aí. Tum. Falei, nossa, doloridinho, não sei o que. Ele ficou naquela, daqui a pouco a minha pressão começa a cair. Eu olhei e falei, cara, esse cara tá de mandingagem. Ele tá de brincadeira, só pode ser o David Copperfield. É muito louco, você vê que o corpo humano ele vai muito além do que a gente entende. E olha que a medicina, ela tá baseada nessa fisiologia nossa. Só que você vai estudar, por exemplo, fisiologia chinesa, oriental, além. Agora, com o animal, tá além. Do além. Do além. Eles fazem milagres. Eu tenho colegas que fazem o acompanhamento pós-cirúrgico, porque eu gosto de usar o pessoal da acupuntura, né, para fazer esse pós-cirúrgico. Então, eles vão lá, né, vão fazer acupuntura, vão fazer física e tal. Normalmente é o mesmo profissional, ou às vezes profissionais diferentes, né, que fazem esse acompanhamento. E o resultado é muito superior. Você pegou essa resistência de comportamento? Porque, assim, você, quantos anos de profissão? Tem já. Não quero te envelhecer. Uma rodada aí. Deu uma rodadinha ali. Não, eu tô uns 10 anos ali Mas aí, Uns milhares de cachorros e gatos. Uns Uns 10 milhares anos de atrás, teve essa transição, que eu falo, sabe por que eu ficava em ambulatório da ortopedia? Você falava em acupuntura e o cara ficava, esse negócio daqui. Vem com essa conversa. Tem um preconceito. E o ortopedista, ele é durão. Ele, não, a gente vai cortar aqui, tirar aqui, colocar aqui, vai dar, é isso. Aí, e hoje em dia os caras aceitam e querem aquele. Olha e falou, não pós-cirúrgico. Indica, que é aquela baseada em evidências, o cara vê que funciona. O cara fala, não, eu não entendo, mas funciona. Você pergunta, você entende? Como é que faz? O cara fala, amigão, eu só fiquei sabendo que tem que pôr naquele ponto. Confia. Confia que vai dar bom. E volta a andar mais rápido e você tem um resultado melhor, assim, é impressionante. E além de tudo isso, o teu colega indo lá fazer esse acompanhamento e você mandando para lá, você tem o feedback do teu pós-cirúrgico, né? Você tá vendo o que tá acontecendo, né? Porque muitas vezes o paciente some. Isso é um problema na ortopedia. Se você pegar, operar e liberar, o cara não. Aí ele só vem quando tá com a bucha já, tem um problema grande acontecendo. Então é legal você ter. Com cachorro também? Mesma coisa, não, mesma coisa. Se não tá doendo e o cachorro tá andando lá, a pessoa some. Não tá demonstrando nada. Só que muitas vezes a pessoa volta no momento que já tá alguma coisa mais avançada acontecendo ali. Uma outra dúvida, assim, qual que é a relação? Que deve ser muito difícil. Você, cachorro, dono do cachorro. Na hora da primeira abordagem, assim. Cara, juro por Deus que eu ia entrar nisso.
Jura? Cara, Continua essa pergunta. porque assim, tudo eu penso é difícil, né? Tudo eu penso no humano. Aí eu pensei, cara, sabe por quê? Ó, eu lembro de uma história já. Ele foi operar uma pessoa que era uma anestesista. E aí é um lugar, né, que a pessoa ela não solta pra você, né? É um lugar que você tem que ter um tato. Porque já é difícil lidar com um animal ali que ele não se comunica com você. Se comunica por alguns sinais que, sei lá, é você que sabe, porque eu também não sei como ele se comunica com você. Agora, e aí tem um terceiro ali que tá cuidando e é que nem... Ou quer saber mais que você, ou questiona o que você tá falando. Sim. Ou vem com coisas Já vem erradas. pronto. É a supermãe do Onde eu pediatra. Google? Sabe a supermãe quando vai no pediatra? É um nível de conhecimento, porque na verdade a gente faz praticamente a pediatria hoje, né? Principalmente o tipo de cliente que eu atendo, ele já vem muito bem informado, ele já sabe o que ele quer, ele já sabe muitos recursos que a gente tem para usar para poder tratar aquilo, né? Então ele é um questionador já nato, ele já é assim, né? Mas isso não é um problema, eu até gosto desse cliente. Mas desde que ele siga o que você está pedindo, né? O ruim é quando você fala uma coisa e você tenta colocar um protocolo de tratamento, qualquer coisa assim, e a pessoa não acredita em nada, né? E a pessoa, ela quer um tratamento completamente diferente, ou ela não acredita, não quer que dê uma determinada droga, porque ela acredita que aquela droga vai ter um efeito colateral X, Y ou Z, e aí você fica com bastante restrição no seu arsenal para poder tratar o animalzinho que na verdade você tá ali para ajudar. Você tá ali para ajudar, né? Você não tá ali para competir, ego, você não tá ali para, né? A pessoa tá trazendo o animalzinho para você, que é né? Você é o único ali que tá tentando ajudar, né? Então, assim, e a pessoa tá ali querendo te trucar muitas vezes, o único né? ali que tá querendo ajudar, é verdade. E aí isso acontece, não? Graças a Deus na minha rotina não é muito, mas às vezes aparece um ou outro, então você tem que abstrair, né? E aí tentar explicar todos os porquês com calma. Na maioria eu ganho, né? A gente consegue ali. Não é que eu ganho, na verdade eu vou colocar, vou colocar o que o animal precisa, né? Cara, não é uma aula. Não tem essa de ganhar, né? Então, mas eu falo ganho assim porque eu vou conseguir colocar aquilo que eu acredito que vai dar certo. Porque eu falo assim, se eu atendo um paciente, eu explico tudo para ele, como tá acontecendo, para ele me ajudar. Aquela educação do paciente mesmo para falar assim, amigão, eu tô falando isso aqui, ele tem que entender todo o processo que ele vai me ajudar. Você não tem como explicar isso pro dog. Né? Você explica pro... O dog tá ali. Tá ali. Aí refém. Pra né? ele. E aí ele... Sim, ele absorve isso de falar assim, porque ele tem que te ajudar, né? Literalmente ele tem que te ajudar ali no processo, senão... A gente tem alguns aí, principalmente com excesso de informação, eu acho que hoje a internet vem pro bem e pro mal, né? Então ela traz também um excesso de informação. Por exemplo, se eu quiser acreditar que aquele barco voa, eu vou achar alguém na internet que está falando que aquele barco voa, né? Então você vai conseguir embasar qualquer coisa que você quiser hoje, né? Você vai achar artigo, lá em Massachusetts, falando da Terra plana, que aquele barco voa e dá a volta na Terra lá e tal. Então hoje isso daí infelizmente acontece para qualquer coisa que você quiser. A ração dá câncer. Né? Essa daí é a pior, né? Porque assim, eu sei que tem muitos veterinários, a gente parte de nutrologia e tal, que acredita que a ração dá câncer e tal. Só que assim, você tem, na verdade, os animais tendo uma incidência maior de câncer porque está vivendo mais porque está comendo a ração, né? Que a ração é equilibrada e tal. Eu gosto, os meus animais comem ração, só que eu ponho um pouco de comida natural junto e tal para estimular a comer a ração. Mas é a mesma coisa. Aí se o cara fala, não, a ração dá câncer e eu quero acreditar nisso, ele vai achar um monte de artigo e vai conseguir embasar aquela opinião dele. Então E é interessante você falar isso da ração, porque até a gente conversou isso recentemente. A ração, ela também tem uma relação ali com a mastigação do cachorro, relacionada ao tártaro, né? Então tem uma fricção da ração e acaba relacionada ajuda na limpeza. Não gruda tanta comida mole no dente, né? de comida. E digo mais, a ração é uma coisa que você já me explicou muitas vezes. Foi desenvolvida para isso. Ela é completa. Ela tem tudo que o cachorro precisa. Então, assim, é uma... Ele querer inventar a roda. Não, é uma briga desnecessária, porque ali ele vai receber a roda já tá aí, né? Então, e é uma loucura você falar assim, o câncer está atribuído a tanto...
o cara é muito insano, né? N fatores ambientais que envolve para você ter um Congênitos câncer, também. Congênitos, assim, uma matemática maluca, equação. E o cara quer pôr uma culpa na ração. E o cachorro do cara tá com 18 anos. E aí, 18 anos. Aí deu câncer, meu Deus do céu. Era ração, você fala assim. A ração. Aí você fala, meu. Queridão, ele tá você quer aqui mais pra o comer quê? Ração, né? Poderia falar assim, o jeito que você trata ele. Problemas mais comuns em gato. Olha, o gato, na maioria das vezes ali, eles vão ter, pelo menos da minha rotina, vem problema renal, né? A falta, às vezes, Gato tem muito problema renal? a maioria... Vai Eu vou até investigar. A maioria... Se não tá. Gatão desse. Cara, Será, cara? gato preto tem? Tem. O FIV e FeLV, né, que a gente pega bastante, que é a AIDS e a leucemia felina, principalmente nos gatos de rua aí. É mesmo. A gente acaba... Como chama? FIV e FeLV. São as duas principais. A gente até fala, gato tem que testar FIV e FeLV, né? Então a gente pede aí para fazer o teste e tal. Se tiver positivo para uma ou para outra e tem azarado que tem as duas, não é o fim do mundo. Então você tem que só controlar, né? Na verdade, fazer um acompanhamento com o veterinário mais rígido, ficar em cima, que são doenças aí que pega bastante aí na rotina dos gatos. Artrose e artrite aí depois na idade mais avançada também, né? Os problemas articulares, mas são muito menores do que nos cães, né? E o que eu falo assim, tem que deixar pote de água para tudo quanto é lado para gato, né? Então gato espalha água pela casa, aquelas fontes, caixa de areia, ter uma caixa de areia sempre a mais do que o número de gatos que você tem, né? Então, tenho 2 gatos, 3 caixas de areia. 3 gatos, 4 caixas de areia. Porque o gato ele é meio sistemático, né? Então, se a caixa estiver suja, ele não vai fazer xixi lá. E aí vai dar infecção urinária, vai dar... Ele vai segurar. Vai segurar e tal. E aí, outra coisa, os machos também, a gente pega muita obstrução, né? Obstrução urinária, porque aí faz o cálculo e passa... Na hora que vai passar no pênis do gato ali, não passa e obstrui, né? Então, também é uma condição que a gente acaba pegando bastante. Alimentos proibidos para cachorro. Chocolate, né? Chocolate. Chocolate, uva. Tem gente que dá chocolate? Tem. É inacreditável, assim, que... Você tem uma que comeu um bolo, né? Então, a Fiona, a gente comprou aquele bolo de cenoura. O nome já diz, né? Chama Fiona. Nós compramos aquele bolo de cenoura com a cobertura de chocolate maravilhoso. Coloquei ali em cima da bancada, né, da cozinha. Fui lá fazer alguma coisa. Quando eu voltei, tava o buraco no bolo, assim, ó. E engraçado que ela comeu, fez o buraco, não derrubou o prato no chão. E com a maior cara de pau lá, andando pela casa e tal, né? Nem passou mal. Nem mas passou assim, mal, não é pra comer não é chocolate. pra comer chocolate. Eu não sei se tem, mas eu sim, se poderia elencar. Eu poderia falar assim, 3 coisas que alteram o comportamento do cachorro, gato, do pet, que você falaria assim, não faz isso que isso altera. Eu não gosto de brincadeira agressiva. Então, assim, sabe aquelas coisas que você bota na boca do cachorro e fica fazendo cabo de guerra? Porque você tem um tempo, na verdade, você tem que ter um feeling muito grande, muito bom para soltar no momento certo. Se o cachorro ganhar toda vez de você, ele vai ficar se achando que ele é o alfa. Se você ganhar toda vez, ele também a brincadeira não é legal. Então, esse cabo de guerra não é legal, sabe? Então, não entrar nesse lugar de competição com o cachorro. Entrar em lugar de competição com o cachorro não é legal. Outra coisa, você tem mais de um cão, vou alimentar os cães, não deixar disputar comida. Isso aí é um ponto assim que dá briga, e brigas assim terríveis, e sai todo mundo arrebentado, o dono, os cães e tudo. Então assim, o cachorro, os meus 4 comem tranquilo hoje, né? Eu boto 2 potes de um lado, 2 potes do outro, aí cada um respeita o pote do outro, mas não é assim que funciona, né? Então se você botar um monte de pote lá para os cães comerem juntos, nem sempre vai ser tudo como você imagina, né? E uma coisa que eu gosto muito de falar é você fazer o cão, desde filhotinho, ter contato com humanos e cães, né? Então, assim, você tem um tempo para isso acontecer, né? Para ele dar aquele imprinting que a gente fala, né? Então, o cão, ele vai ter, desde filhote, sociabilizar, né? Então você fazer esse cão entender a hierarquia também, né? Porque o cão que não entende a hierarquia, quem é o alfa aqui naquele momento que ele tá lá, ele também é muito entrão, ele acaba apanhando dos outros, né? Isso é uma coisa que, por exemplo, a Jade viveu muito lá.
Que aí, por exemplo, são 4 potes de comida e a Jade é fome máxima. Bota o pote dela. Ela e quer aí comer dos outros. Não, ela nem se atreve lá, imagina. Não. Ela aprendeu lá que o pote. Ela come o dela e fica Ela quietinha. come o dela e pede pra mim ou pra ele mais comida, mas ela não pega do dele. Fica Eu tive um grupo de amigos que eu tive que fazer isso com eles. É. Ninguém mexe no pote do outro. E tem uns que mexem ainda. O quê? Tem uns que só quer o do pote do outro. Pegar o iogurte. É duro, é duro. Cachorro é mais inteligente que os caras aí, viu? Não Olha. tenho dúvida. Vamos fazer aquelas perguntinhas finais? Eu quero saber também. Depois eu vou fazer pra ele e depois eu vou perguntar pra ele algumas do dog. Quanto que o dog precisa mais ou menos de água? Pô, já faz simultâneo. Para saber como é que você nutre bem essa máquina que você tem aí nessa mente, a gente faz algumas perguntinhas. Quanto que você ingere de água dia? Eu tô em débito com isso, viu? A minha esposa me dá muita bronca. Tome água, mas deveria tomar uns 2 litros, pelo menos. 2 litros, vai ser desse tamanho? É no mínimo, né? Mas eu acho que eu não tô tomando tudo isso, não, porque a gente acaba. Você tem quase o meu tamanho, tem que tomar uns 4. Esquece. A gente é muito. Eu não tô Tá, tomando te vendo todas. como um cacto, para com tô um isso. cacto mesmo. Eu acho que eu tenho que tomar muito mais água. Isso é. Fala pra ele. O que você fala para todos? Todas as reações metabólicas funcionam à base de água. Eu vou. Quando aquele ortopedista, ele sabe que assim, a articulação ela desidrata, né? A minha deve estar assim, que nem um. Aí você fala, caraca, o cara que desse tamanho ainda, a lombar do cara deve chorar. Mas o bom é que, pelo menos, quando eu vou treinar, eu tomo bastante água, né? Então eu vou lá, aí a gente acaba já tomando. é a próxima pergunta. Ah. Quanto você treina por semana? Eu tô. Uma média. Agora eu tô 2 para 3 vezes por semana, né? Musculação mesmo. Então, Bom, né? eu fazia Muay Thai, ela também foi treinar Muay Eu Thai fui. comigo. Na pandemia eu fiz a pandemia inteira Muay Thai, ela lutava bem e tal. Só que machuca, né, meu? Então a gente. Até os meus colegas tiravam sarro que eu ficava dando soco nos macarrão. O professor pegava o macarrão e falava, pô, para de dar soco. Porque ele fazia filminho da gente dando soco no macarrão. Eu falava, mas você quer que eu me machuco, pô? Então, Tem a menor base. não tem. Não, Mas porque. ele faz musculação desde que eu te conheço, assim. Não, desde 14 Ele é o cara da anos de musculação. idade, assim. Aí eu treinava numa academia lá na... Ben-Hur? Chamava Ben-Hur. Ben-Hur, de macho mesmo, né? Aquela Ben-Hur. Ué, essa é aquela alfa mesmo. Cada O aparelho peso você pega enferrujado, tétano. assim, que cai o tétano no olho, né? A ferrugem no olho, assim, né? Tá cheirando. Essa daí. E ela, Tétano, ferro. e ela existe ainda, ela existe. O Ben-Hur existe? Existe. Ela Manda faz... um salve pra galera da Ben-Hur. Aí, pessoal da Ben-Hur, saudade de vocês. Fala pra gente. Trabalhar vai dar até medo agora. Quanto tempo de trabalho por dia? Assim, não tem... Isso é um problema hoje na minha vida também, porque eu tomo muita bronca da minha esposa, que assim, não acaba, né? Eu tô na média de consultório e clínica umas 14 horas pelo menos, e eu chego em casa, o celular não para, né? Então, os clientes... porque é uma coisa... Você consegue ver ela e a Jaque? Consegue a sua Não, eu esposa? vou lá. No Natal, a gente... apareço. Ela aparece, não, Não, eu a gente apareço, marca. tipo assim, aí Mas você- assim, o que acontece? Quando você fecha a porta da clínica, terminou o dia lá, fechou a porta e tal, eu chego em casa, vamos supor, e eu moro num condomínio que tem 400 apartamentos na frente da clínica, né? E aí... Ô Val, o cachorrinho aqui tá com vômito e diarreia. Depois que eu já fechei a clínica. Vamos voltar lá. Eu volto na clínica para atender e tal. A gente acaba, porque o que o cliente espera de você, né? O que o cliente, o que o seu paciente, que na verdade ele está debaixo do seu guarda-chuva, que o meu trabalho hoje, ele acaba sendo muito daquele médico de família, né? Então a gente... É bem isso. eu faço um trabalho diferenciado nesse sentido. Então assim, a pessoa sabe que ela tá comigo, né? Então a gente Mas vai... não descansa. E isso daí é um problema. Eu preciso achar uma forma de desligar, porque é sábado, é domingo, é feriado. A gente o pergunta Natal a isso gente trabalhou no pra Natal. ferir o nível de cortisol que tá no seu corpo Tá absurdo. por um tempo, né? Sim. Chega uma hora que você não aguenta. Eu acho que eu tô chegando perto E consegue dormir? Já pra acorda à emendar. noite, Quantas horas de sono? A gente dorme... Eu durmo ali... Eu acordo 3h30 da manhã e dou uma cansa... Aí é difícil para dormir de novo. Nossa, tá e assim, acorda 3h30 da manhã, você vai lá olhar o celular para ver se não tem mensagem do pessoal. que você fica em estado de alerta, né? Você fica em estado de alerta. Pelo É amor muito de louco. Deus. A gente tá Fica nessa comigo, cara. Senão vai ter um piripaque A gente de Chaves. precisa realmente mudar isso. Mas assim,
pelo menos, assim, eu tô fazendo aquilo que eu amo, né? A gente tá trabalhando bastante, mas eu preciso me programar até para tirar umas férias. Eu vou deixar celular com todo mundo. Eu não quero nem levar meu celular, levar nada assim e realmente conseguir descansar. E eu tomo bronca da minha esposa, porque minha esposa é médica humana, né? Se não é complicado. Ela realmente pega no meu pé consumo de água, descanso também que eu não tô fazendo. E olha que a bichinha é workaholic também. E ela é Ela também. é médica, gineco. Nossa. Ela é oncogineco. E assim, aí o lance dela é a galera que Correria. tá pra nascer. Tá sempre também no A alerta. grávida ali, e agora? É dois depois? alertas. Os dois, cada um, e ela tá escrevendo livro lá agora, então ela tá também no mesmo nível, assim, né, de estresse e de tensão, né. Mas, assim, eu tô abusando bastante da melatonina, né, então antes de dormir tomo 3, 4 comprimidos de melatonina. Rapaz, E acorda às 3. E mesmo assim tô acordando às 3. Já que vamos fazer uma intervençãozinha, você, por favor. realmente. Vai Vou firme. deixar já de lá, deixar mais um cachorro. Deixar mais um pra poder dar Aí mais, você vai ter mais coisa pra fazer. Mais cachorro pra mais cuidar. coisa pra fazer. Um livro. Verdade, um livro. Cara, eu gosto muito de aventuras, assim, né. O último que eu li foi aquela A Faca Sutil. A Faca Sutil nunca vi. É daquela série do... Tem até um seriado lá que é da... Pera, você tem que falar que você é uma pessoa de super-heróis, De Marvel, super-heróis da DC, Marvel. e Tá comics, Eu e vi, Star eu vi. Wars. Ele é de essa Star pessoa. Wars e tal. Então, assim, eu gosto bastante Desse universo. Desse universo, A Faca assim. Sutil. É um livro bacana, assim. Ele é uma série de livros que ele é da... Pô, me deu um branco agora aqui da... Eu não sei. Ela vai achar aqui. Vou pegar ela vai aí. achar Não, mas aqui. só o Ela título vai do achar. livro. Esse livro é bem legal. É bem legal, bem É bacana. bom que a gente já... Fala Indica. dos cachorros, você ia perguntar. Verdade. Tem uma média de hidratação? Não sei, porque tem pequeno ou grande, né? Que você tem que dar pro cachorro. Philip Pullman. Isso. Pelo menos de Dá um- hidratação? Porque o restante não dá pra gente ficar... Assim, hidratação, eu deixo para os cães a mesma situação que a gente deixa para os gatos, né? Então, pote pela casa inteira, trocar o pote toda hora. E ele vai no limite. E ele vai no limite e eles tomam água mesmo. A única coisa o proprietário tem que tomar cuidado e ficar de olho é quando o consumo começa a ficar absurdo, que o cachorro não consegue nem respirar e está tomando muita água, que aí você tem os casos de diabetes, principalmente. Perguntar isso. Eles acabam, aquele cachorro que vai lá e plof, 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 e não sai, nem respira para tomar água, e muitas vezes ao dia pode ser algum sinal de diabetes também. E aí você vê aquela urina que junta formiga, né? Isso que eu ia perguntar, os meus estão aqui, mano. Mesma coisa. Então você vai ver lá juntando formiga na urina e tal, então é uma preocupação. Mas na maioria dos casos, assim, eu deixo água à vontade, muito pote pela casa, pode oferecer água de coco também, eventualmente. Essa parte hídrica aí. Gosta. Nossa, aguinha de Quando a Jade vai na casa do vovô, ela toma um monte de água e parece que a mãe dela não dá água. Ela Então, toma chega água, lá porque, e chofe. porque lá a gente troca tanto a água é tão fresquinha, eu ponho água do filtro e tal, e todas assim. E aí o pote de barro. E os potes de barro, aí tem pote de vidro transparente. Lá o cão tem status. É um bom lugar pra se morar. Só não falo que na próxima vida eu quero vir cachorro, porque eu vim gorila e gorila tá legal. Deixa assim. Dê um conselho pra quem tem um cachorro, para quem não tem cachorro, mas tem vontade de ter. Fala pra cá. Olha, gente, traga esse amor para sua vida. Assim, não tem nada que pague você chegar em casa, encontrar aquele animalzinho, ele olhar para você, a troca, e você também, o dia a dia da convivência com o cãozinho, com o cão ou com o gato, ele vai trazer tanto conforto e tanta troca para você nesse dia a dia que só quem tem sabe explicar. Então, assim, e o amor é, assim, absurdo. Eu mesmo posso falar, assim, até estranho falar, eu tive perda na família que eu sofri menos do que eu sofri quando eu perdi o Napoleão, por exemplo, Napoleão, né? Então, doeu. assim, doeu muito e quando você lembra, dói e tal. Então, assim, é um vínculo muito grande e precioso que você consegue fazer com o seu animalzinho, né, de estimação. E não é egoísmo, não é porque ele não tem o nível de inteligência humano, não é nada disso, é outro tipo de amor, né? Então, você tem um amor pelo filho, você tem um amor pelo cão, só que o cão, ele vai ficar muito mais próximo até do que muitas vezes uma criança. Uma criança não vai dormir na cama com você, o cachorro vai.
E a gente pega muito... Por exemplo, eu encontrei com uma idosinha esses dias no quarteirão que a gente passeia. A senhora estava inconsolável, que o cachorro tinha partido, assim. Ela estava num estado, tadinha. Então, assim, você vê o quanto... E os filhos já não moram mais com ela, então já não tem mais ninguém ali, né, no convívio diário com aquela pessoa. Então, o cão, ele dá realmente esse convívio diário. O cão e o gato, né? Eles dão realmente esse convívio diário e vão te dar a rotina diária para você não cair numa depressão, não cair num estado ali de pensamentos ruins, né? Então, isso daí é uma troca muito grande. E o cão não vai te cobrar nada por isso, né? O cão e o gato não vai te cobrar nada por isso, né? Cara, ter um cachorro ou um gato todo dia ter uma lição de lealdade. É exatamente isso, assim. Você aprende muito sobre lealdade e sobre amor genuíno. Vocês gostaram desse episódio? Deixem Muito as dúvidas bom. aqui nos nossos comentários. Assine o nosso canal, nos ajude a chegar a 1 milhão de seguidores. Curta esse vídeo. Sigam o Dr. Valvete, @Dr. Valvete no Instagram. Tem um monte. Todo dia ele tá lá dividindo coisas muito importantes para que seu pet viva para todo sempre. Isso é muito importante. A gente nunca quer que eles vão embora. E muito obrigada pelo episódio. Foi muito legal. Gente, muito obrigado pelo convite. Obrigado, foi uma honra. Muito bom Foi mesmo. uma honra poder vir aqui. Obrigado mesmo, viu? Obrigado. Esse foi o episódio de hoje de O Cérebro Pode. Até o próximo.